É pelo Brasil do teu cocar de pluma sangue que destituímos as coroas de ouro morte. Pelo ventre das tuas mulheres terra, nascemos em gratidão e má sorte. Não deixar em vão o choro das ibirapitangas. Não deixar em vão o choro das ibirapitangas. Quem se deu o direito de entrar e rasgar o ventre da terra, recolhendo suas relíquias sagradas, derramando o sangue das pessoas, das árvores, dos animais. As árvores choram, o povo chora, o rio chora, a floresta chora e o céu pode cair. O que é isso? Agora, meu amigo, entendi tudo. Não é? Um batismo nas águas aqui do... Não é uma loucura? Meu Deus do céu. É uma miragem. Quando a gente está num lugar como esse, com essa bacia hidrográfica, com essa quantidade de água, não existe câmera capaz de documentar esse volume d'água. E aí o igarapé faz a gente entender muita coisa, que esses rios são desse tamanho porque são irrigados por esses igarapés. A dimensão disso todo mundo tinha que inspirar um pouco isso para entender a dimensão das coisas aqui, inserido no contexto. O igarapé para mim significa a base de tudo, né? Porque todos os igarapés fazem o encontro dos águas no rio, então para mim é a fonte. E quando as águas vão correndo, é como se fosse levando todas as energias ruins também. Eu não sou, não. Que eu gosto é do inacabado, do imperfeito, o estragado. Que não sou, o que dançou. Dá e passa, quero tudo que se despe, se despede e despedaça. Esse trabalho do garimpo, o garimpo legal, eles são os que mais provocam, né, esse assoreamento e escavam os locais sem levar em consideração que ali é uma nascente de rio. Então, quando vai fazendo todo esse movimento na terra, escavando, colocando esse rejeito para início dos rios, a gente costuma falar que se tornam, nos lugares dos igarapés, grandes piscinas de lamas. Quando a gente vê as imagens de drone que passa por cima e vê grandes piscinas de lama, e a gente sabe que vai desaguar no rio, é muito triste. A gente está indo, numa criação, preservação de tartarugas, da Amazônia, que eram nativas do rio Tapajós e depois se tornaram nativas aqui da comunidade Coroca, né? Elas são muito novinhas, Elas são adolescentes porque elas vivem até de 100 a 120 anos. Nunca vi tão grande. Do bicho, a floresta come. O tempo inexiste nas horas vagas. A gente percebe, não nada somos. Quando a gente iniciou o projeto, né, a gente tivemos um acordo de soltar 10% da reprodução para o rio e 90% ficar dentro do lago como preservação, né? A gente
está indo ver como é que faz o pigmento natural da palha de Tucumã, da qual a gente faz o nosso artesanato aqui, que vem de povos tradicionais, né? Originários, né? Então isso vem passando de descendência para descendência, né? Porque a gente entendeu que quando a gente trabalha com turismo de base comunitária, né, é um turismo limpo, que a gente só vai viver do extrativismo e não vai degradar nem agredir o meio ambiente. O trançado já é do cotidiano do nosso local. E aí as pessoas vêm, acham bonito, é uma forma de ajudar a comunidade, de gerar renda, né, de dar essa autonomia para quem está aqui. E além disso, a gente ama muito a nossa floresta. Aí que nós queremos que a nossa flora, a nossa fauna, nosso meio ambiente, nossa floresta, nossos animais se tornem mais perto da gente. Imagine um modelo de desenvolvimento em que é possível suprir as necessidades das pessoas e até mesmo gerar renda sem esgotar os recursos naturais ou explorar a mão de obra. O nome disso é sustentabilidade. Mas isso é possível? Bem, basta olhar para a Coroca para ter certeza de que sim, isso pode ser feito. A palavra-chave aqui é escolha. Progresso não precisa ser sinônimo de destruição, mas isso depende de nós e das nossas escolhas. E a gente estamos num meliponário, né? A gente temos 22 caixas de abelhas jandaíras e 2 caixas de abelhas uruçu. A uruçu são muito tímidas, aí você chega perto e se esconde. Aí fica uma guardiã aí na portinha, exatamente, aí que não é pra não deixar não entrar insetos. Não vem aqui não. Não vem aqui não. E é tímida, se você chegar, ela se esconde. Olha aí, que linda. Aqui é a colmeia. Olha a rainha, é muito difícil ver a rainha. Ela se esconde o tempo todo, ela apareceu só pra gente. Sem as abelhas não existiria vida no planeta, né? Elas andam desaparecendo, sabia? Exatamente. Como eles trabalham com agrotóxicos, ela é muito sensível. Se tiver uma colmeia perto dessas grandes plantações que usam esses agrotóxicos, elas não sobrevivem. Não sobrevivem. Elas são muito sensíveis, né? Tapajós de coragem, protege a si mesmo do fim. E os povos traçando a viagem do tempo pra longe, pra longe, pra longe, pra longe. A música, ela, tanto na melodia quanto na letra, ela traz também muito da nossa vivência, do que a gente está encontrando, muitas coisas que são cantadas ali, eu ouvi de pessoas aqui, entendeu? Somos o povo, sim, de resistência, que nascemos aqui, criamos aqui e sempre fomos daqui, né? Nós que temos que cuidar do nosso território, da nossa mãe, de onde tiramos nossa sobrevivência. E a gente não quer trazer esse modelo de morte como pariu atrás, né? Quer industrializar, enfraquecer a saúde do povo munduruku, né? Mesmo que o bandido pode atirar em mim, pode queimar minha casa, pode fazer o que quer, mas a minha voz nunca vai se calar. Xai Sauê, em nome das mulheres munduruku. Eu sempre ando com algumas coisas apetrechos, porque eu sou filho de Iemanjá, 2 de fevereiro. Onde eu vou, eu tenho que ter uma relação com a água. Geralmente é no mar, porque eu sou um ser litorâneo, mas eu estou sempre com um pé de pato, uma máscara de mergulho. Só pela visão daqui de cima, a água é realmente outra coisa. Antigamente, o Tapajós tinha esse tipo de translucidez, se eu posso chamar assim. De ser fácil mergulhar, ver toda a fauna e tudo. E que agora já não é mais. E a gente sabe por que disso. Eu já vi fotos de satélite mostrando o que deságua no rio Tapajós e o mercúrio e o barro, tudo ali sendo jogado de uma maneira insana. Quem vai gritar primeiro?
o grito que afrouxa em desespero, o peito que parte, a voz do trovão. Quem vai cuidar? O Rio Tapajós está com um estado de alerta, um estado de urgência indiscutível. E é um rio que está à mercê de um garimpo voraz. Ouvir esse chamado da urgência é usar esse instrumento para ajudar a contar essa história, ajudar a levantar esse grito, né? A gente tem que se somar ao grito. Né? Não concordo com o termo dar voz, eu acho isso um absurdo. Mas somar a voz que a gente tem às vozes que já estão ecoando. Né? Quando eu sempre estou dentro d'água, assim, no rio, parece que é tão bonito, né? Mas nela existem os problemas, né? Que hoje que nós precisamos ser preservados, né? E hoje eu fui para a aldeia agora, depois que eu estava aqui, né? E chegando lá, muita liderança está ficando doente, cara. Por causa do mercúrio? Não só por causa do mercúrio. A decisão que está sendo tomada hoje. A água aqui é limpa. Você olha, né? Lá, os nossos parentes estão bebendo água suja, água branca. Você não ia ter coragem de beber água suja. Mas os indígenas estão bebendo. Aí as pessoas falam assim, mudança climática. Todo mundo quer falar sobre mudança climática. Mas estão falando dos povos indígenas? Não estão. Quem financia mercúrio? Quem são compradores de mercúrio? Quem são que compram ouro? Quem usa ouro? Uma coisa que eu odeio é ouro. Traz morte, doença, conflitos, é o ouro. E quando surgiu essa questão da água turva, né, em Alter do Chão, as lideranças falavam, a gente já fala disso há muito tempo, mas precisou chegar em Alter do Chão para todo mundo entender o que está acontecendo lá no Alto Rio Tapajós. As pessoas veem assim, Amazônia verde, Amazônia tudo, mas não sabe o que nós estamos passando. Porque a gente só conhece a realidade quando está ouvindo. Por isso que eu falo, informação. As pessoas perguntam assim, como a gente vai ter acesso? Gente, as redes sociais estão aí. Você basta sentar para ouvir os indígenas. Ele te conta. Não só basta criticar, você tem que ouvir. Eu vim para cá esperando uma mudança minha. Eu vim para cá aberto a viver uma experiência que vai ser transformadora para mim. E o que eu aprendo é que não é sobre mim. Me surpreendeu num lugar muito interessante. Não é sobre mim. Fica quietinho aí, rapidinho. Ouve isso aqui. Ouve o som do rio. O próprio Davi Copenau fala assim, a queda do céu. Mas quem segura esse céu para não cair são os povos indígenas. Você está com esperança? Sim, porque a gente resiste mais de 522 anos, né? Eles tentam e nós resistimos. A força do povo, ela é muito grande. Você ficou com medo quando invadiram tua casa? Na primeira vez, sim. O meu filho era menor. Ele me abraçou e disse assim, mãe, eu não quero que te mate. Eu quero a senhora viva. Eu fiquei tão desesperada, eu chorei muito. E chegando na aldeia, eu vindo as mulheres falando, a força das mulheres, os caciques. Eu disse, não vou parar não. Porque eu sei que o que eu estou fazendo, ela tem semente. Eu nunca imaginaria, né? Aliás, uma cantora como você está aqui no meio da gente, ouvindo. Eu espero que as pessoas te ouçam, igualmente eu. As pessoas me falam e eu falo para aquele que as pessoas estão me falando e eu estou falando para outra. Isso é o teu papel. Que você, como uma mulher, você está trazendo esse conhecimento. E você vai transmitir para outras pessoas. Eu vim aprender com vocês. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Será mesmo? Então por que o Brasil é o quarto país que mais mata ativistas ambientais no mundo? Se a gente pensar que um ativista é uma pessoa que tem o poder de transformar a realidade, parece que tem gente no Brasil que quer que essa realidade de destruição ambiental continue exatamente do jeito que está.
jogar ao vento. Quem vai ser indiscreto, ser divisor do pão? Quem vai sair do rumo? Quem vai mudar o prumo? Quem vai ser o primeiro? Quem vai calar em vão? Ao longe se ouve o chamado, um canto abissal vem do chão, o som da ciranda encantada, o vento anuncia o clarão, um grito comprido avança, desenha na água um portal, e o tronco de mágoas amansa no coro da mata ancestral. O pássaro preto, a seiva vermelha, a pedra segredo, o coração do mundo, o pé da miragem, o grave da terra, e o rio inteiro leva a solidão ao fundo. Chorou gente, peixe, brincou curupira, desperta a floresta, o espiral da fé, a água que voa no balé da vida, eu vi pelos olhos da velha pajé. O rio Tapajós de coragem protege a si mesmo do fim, e os povos traçando a viagem do tempo pra longe, pra longe, pra longe. O pássaro preto, a seiva vermelha, a pedra segredo, o coração do mundo, o pé da miragem, o grave da terra, e o rio inteiro leva a solidão ao fundo. Chorou gente, peixe, brincou curupira, desperta a floresta, o espiral da fé, a água que voa no balé da vida, eu vi pelos olhos da velha pajé. O pássaro preto, a seiva vermelha, a pedra segredo, o coração do mundo, o pé da miragem, o grave da terra, e o rio inteiro leva a solidão ao fundo. Chorou gente, peixe, brincou curupira, desperta a floresta, o espiral da fé, a água que voa no balé da vida, eu vi pelos olhos da velha pajé.